Sintam-se cumprimentados, sejam bem-vindos a mais uma edição do Hora Final. A esta hora, todas as sextas-feiras, há aqui o debate da atualidade nacional, outros assuntos na ordem do dia. Tivemos esta semana uma entrevista que foi concedida pelo presidente do Conselho Municipal de Quilimane, Manuel de Araújo, que é também membro sénior do MDM, Movimento Democrático de Moçambique. Na entrevista, Manuel de Araújo fala dos últimos resultados do processo eleitoral que decorreu no país, que no dia 15 de outubro último foi seu processo de votação e onde, neste caso, o Movimento Democrático de Moçambique terá tido resultados, se calhar, pouco animadores em relação àquilo que era a expectativa de muitos analistas, mas também de muitos membros que fazem parte deste partido político. Acima de tudo, o membro sénior, nesse caso, do Movimento Democrático de Moçambique, Manuel de Araújo, fala de uma situação em que, infelizmente, a forma em que foram elaboradas as listas dos deputados pelo Movimento Democrático de Moçambique, os deputados, nesse caso, que eram candidatos à Assembleia da República, listas essas que foram emanadas a nível central e não a nível provincial, terá, acima de tudo, criado condições para que o MDM tivesse os resultados que tivesse, tendo em conta que, segundo as palavras de Manuel de Araújo, terá havido algum descontentamento por parte de muitos membros que acabaram se desfazendo do MDM e outros ficaram um pouco motivados com a situação de muitas pessoas que faziam parte, sobretudo das cabeças de listas para os candidatos a deputados, por parte desse partido político, terem sido impostas a nível central, estamos a falar de terem sido impostas pelo presidente desse mesmo partido, por órgãos que representam a estrutura máxima deste partido político. Manuel de Araújo fala também de falta de humildade do Movimento Democrático de Moçambique, pelo fato de ter tido sucesso nas autárquicas, que o Movimento Democrático de Moçambique terá perdido a humildade e isso terá, acima de tudo, criado as condições para que houvesse um nível de resultados, se calhar, pouco animador para o Movimento Democrático de Moçambique, e fala efetivamente de uma situação em que as populações, sobretudo do centro e norte de Moçambique, diziam que estavam libertas de Maputo, mas de repente sentiram que estavam a ficar praticamente dependentes da Beira, segundo aquilo que foram as palavras deste membro sénior do Movimento Democrático de Moçambique, a colocar a nu aqueles que seriam alguns problemas ou as razões que fizeram com que efetivamente o Movimento Democrático de Moçambique tivesse, nestas últimas eleições, o Movimento Democrático de Moçambique, mas também o próprio candidato desse partido, Deve Simão, que tivesse resultados, se calhar, pouco animadores. Para conversar sobre este e outros assuntos na ordem do dia, eu conto com Adelson Rafael, a quem agradeço desde já a sua presença aqui nos estúdios, com vista a conversarmos sobre este assunto. Como é que olha para essa entrevista concedida pelo membro sénior do Movimento Democrático de Moçambique, Manuel de Araújo, que assume que, de fato, houve erros cometidos pelo partido, que ele faz parte e que esteve, acima de tudo, em frente da máquina política ou da estratégia política nas eleições a nível da província da Zambésia, e que, acima de tudo, fala de membros que desertaram e que também ficaram insatisfeitos com a situação das listas, ou dos cabeças de listas, quando se fala de concorrentes ou de candidatos a deputados da Assembleia da República, colocando aqui um problema que já era há muito conhecido, mas que poucos membros deste mesmo partido falam dele abertamente. Como é que olha para esta entrevista concedida pelo Manuel de Araújo ao Jornal Savana?
Boa noite, Macuacua. Saudações extensivas para todas e todos os telespectadores. Primeiro, tenho que dizer que a entrevista ela é consentânea com os resultados e muito com a situação, as análises que eram efetuadas. A entrevista ela traz-nos aqui várias leituras. A leitura de destaque é muito pelo título que dá a entrevista, é a perda de humildade que ocorreu com o MDM em função das eleições autárquicas. Se formos efetuar, julgo eu que há aqui grande verdade por parte do Manuel de Araújo afirmar que houve essa perda de humildade, muito por conta denotou-se que o MDM não soube tirar ilações dos bons resultados que ele colheu. Refiro-me a tirar ilações dos bons resultados porque todas as eleições ela tem como um fator determinante uma conjuntura. E se nós efetuarmos uma retrospectiva e analisar em profundidade os resultados das últimas eleições autárquicas, elas caracterizaram-se numa conjuntura política atípica porque ela ocorreu numa situação que era de tensão política e militar, e que sem a presença da RENAM. E não podemos esquecer que fatores determinantes da escolha e intenção do voto está padronizado a nível do continente africano, do qual Moçambique não é exceção, em dois fatores determinantes. Com exceção feita a locais onde a gente pode encontrar um voto paroquial, a que eu refiro um voto paroquial, é aquele que chamamos de bastiões, que a gente pode encontrar em Moçambique, região, por exemplo, de Gaza, Inhambane, ou Cabo Delgado e Niassa para o partido Frelimo, onde, independente do desempenho do partido que estiver no poder, sempre aqui há um voto, que diria, fiel de um determinado eleitorado. E outro é aquilo que a gente chama voto retrospectivo. O voto retrospectivo é muito por conta da avaliação do desempenho do partido que está no poder. E se a gente efetuar uma análise profunda das eleições autárquicas, vimos e pode-se denotar que havia uma insatisfação por parte da população no geral, e do qual também os eleitores eles fazem parte, em função do desempenho que foi do Partido Frelimo. E muito por conta disso foi penalizado o Partido Frelimo, e o MDM soube capitalizar isso muito por conta de certas figuras que o MDM tem, que são figuras que digo que com capital político e social sobre os quais o MDM tirou proveito disso. É preciso mencionar isso, que o MDM soube e muito bem tirar proveito de todo os seus candidatos que tinham com capital político e capital social para dele poder ter o resultado. Diga-se, foram resultados que, de certa, muito surpreendentes, porque em termos percentuais a gente encontra os melhores resultados que a oposição ocorreu a nível de Moçambique. Julgo que havia necessidade por parte do MDM ir efetuar uma radiografia e ver quais os fatores que foram determinantes para que tal pudesse ocorrer, mesmo que foi num processo de conjuntura política que lhe tornava favorável. Outro aspecto também, a qual é mencionado na entrevista de Manuel de Araújo, faz menção à imposição de certas pessoas aos círculos eleitorais. Acho que isso aqui foi, no momento de que se tornaram públicas as listas, foi motivo de debate em vários círculos eleitorais. Isso muito por conta, porque um certo descontentamento que ela já era manifesto por muitos elementos. Em função da sua dedicação e seu trabalho, era lógico que em algum momento alguém pretendia ver recompensado todo um esforço. Não quer com isso dizer que a filiação política partidária, o engajamento, ela tem que ser em função de certos lugares como entrada a nível do Parlamento ou mesmo a nível da Assembleia Produtiva. Mas também seria mentira se a gente dizer que nenhum político deseja estar a nível da Assembleia da República para poder melhor interagir e poder passar as suas mensagens. Ao ser de maneiras purgados e alteradas essas listas, é lógico que o resultado primário seria um 2. É uma questão de descontentamento, muito por conta de acharem que se foram em algum momento desconsiderado, essa desconsideração porque não... E outro porque não houve uma recompensa por o trabalho feito. E não podemos esquecer que em Moçambique, para a Assembleia Legislativa, o processo de lista são listas plurinominais, não listas uninominais. Quer dizer que
No passado, pouca gente interessava do processo de composição das listas, mas agora, na situação atual, muita gente procura saber qual é o alinhamento, quais são as figuras principais cabeças de lista, porque é desejo agora que a gente tenha figuras que possam trazer mais valia a nível da Assembleia da República, sob o risco de estar a apostar em políticos que somente podem acrescentar e não valor acrescentado ao processo de debate político que se requer. Para terminar, o terceiro aspecto, que é de extrema importância e que concordo também, é o processo de avaliação que é feito a nível dos resultados eleitorais obtidos pelo MDM. Seria mentira alguém dizer que o MDM não conseguiu resultados satisfatórios. Se a gente partir de um ponto de partida em questão de relatividade, o partido que saiu a perder é a Frelimo, porque, embora em termos absolutos tenha ganho, mas em termos relativos ele foi quem diminuiu. Se encontrarmos, por exemplo, a nível do MDM, para um partido que há 7 anos atrás era um partido que, em termos históricos, ele não existia, é de conhecimento que é um partido recente, e estamos a falar aqui que acabou com essa bipolarização, que existe um partido com os dois partidos que têm a sua história, associada à história toda ela de independência e de existência do Estado moçambicano. Temos um partido sequentenário que é a Frelimo, e temos também um partido que é a Renamo, que, pela ligação que tem à guerra dos 16 anos, é de conhecimento de 1976 e 77. Nós estamos a encontrar que, em termos numéricos, o MDM sai de 8 para 17, temos a dizer que é um ganho significativo, porque nunca antes, em todo o processo de democracia, encontramos um partido que conseguiu se impor e ter uma progressão como tem. O MDM está a fazer o seu percurso normal, julgo eu. Ele deve fazer agora é solidificar as conquistas e estar a procurar encontrar mecanismos que podem agregar o valor que já existe. Porque agora tem uma base de trabalho muito boa e é sobre essa base de trabalho que o MDM tem que trabalhar. Está a ter um percurso de crescimento normal e, diria até, surpreendente pela dimensão que tem a democracia em Moçambique. Se formos efetuar a leitura que houve partidos ou coligações de partidos que, a nível da Assembleia, eles tiveram a sua passagem, que foi mera passagem, porque não houve todo um processo nem de consolidação, nem um processo de crescimento como está a ocorrer com o MDM. Julgo que esses 3 pontos importantes, que eles são os pontos que a qual podemos retirar da entrevista, há um aspecto que, embora tenta-se problematizar, acho que houve clareza por parte de Manuel da Araújo, por 2 ou 3 momentos na pergunta, remeteu isso. Quando faz a primeira pergunta se constitui interesse de Manuel da Araújo muito em função do resultado, que na opinião pública, ou certa opinião pública não é satisfatório, se havia necessidade de o presidente do partido ceder aos outros. Eu julgo que para todos os resultados, primeiro há uma necessidade de efetuar um debate interno, julgo que em algum momento o MDM, se não fez, terá o que fazer, para encontrar, não como individualidade, mas sim como um coletivo, quais os fatores que não foram favoráveis para ele poder obter um resultado muito mais do que obteve. Ou mesmo o processo de consolidação. E houve clareza quando a Manuel disse que agora não constitui nenhum interesse, e numa das perguntas tornou claro isso, que de manter um contato quase diário de quase 24 horas, já até mencionou um contato de 24 horas com o presidente do partido, tem usado o presidente do partido como uma referência para ir buscar seu saber, bem como experiência na gestão administrativa, muito por conta da experiência que o presidente do MDM tem ao nível da gestão do município da Beira. Julgo que essas 4 perguntas, elas foram as perguntas nevrálgicas e pilares estruturantes da entrevista, e que tem que se dar pouco, diria aqui, de comentários muito mais do que elas estão, sob o risco da gente tentar aqui encontrar mecanismos de perguntas e respostas enquanto elas não existem. Exato. Junta-se a nós também Venâncio Mangano, que é também membro sénior do Movimento Democrático de Moçambique, que também certamente terá visto essa entrevista concedida pelo Manuel da Araújo, nesse caso também é um membro sénior do Movimento Democrático de Moçambique, ao jornal Savana. Numa das passagens, Manuel da Araújo assume que, evidentemente, há erros que foram cometidos. Esses erros têm que ver, acima de tudo, com a questão da composição, por exemplo, das listas dos candidatos a deputados da Assembleia da República, e diz claramente que devem ser assumidos coletivamente
acrescentando que o MDM perdeu a humildade pelos bons resultados que obteve nas autárquicas de 2013 e por isso mesmo terá agido de uma ou de outra maneira. Como é que olha para estas posições tomadas por Manuel de Araújo, tendo em conta que, acima de tudo, ele diz que há erros que foram cometidos e que devem ser assumidos por todos? Boa noite, obrigado pelo convite. Certamente que eu estou em alguns pontos essenciais, digamos, estou de acordo, não é? Sobretudo a questão, e é básica, é visível, não podemos, digamos, tentar camuflar o óbvio. Quer dizer, logicamente que o MDM nessa altura pretende e precisa naturalmente de uma certa reformulação da forma como comunica, da forma como apresentou-se nas eleições. É verdade que houveram muitos fatores externos que foram sobejamente conhecidos e o prejuízo nesta altura de fazermos uma abordagem global, exaustiva, é porque ainda temos, por exemplo, o nosso recurso, que ainda há pouco tempo foi submetido ao Conselho Constitucional, portanto, muito provavelmente a gente não sabe, ainda podem vir resultados diferentes daqueles que a gente já os conhece, né? Mas ok, mas nesta altura, como ainda estamos num entretempo entre a decisão do próprio Conselho Constitucional, eu acho que a reflexão interna visa essencialmente a questão da reformulação dos nossos métodos e eu creio e acho que há um ponto que eu acho que é extremamente importante e fundamental. Quer dizer, o MDM são as primeiras eleições que participa de uma forma integral e de uma forma, digamos, em todos os círculos eleitorais. É a primeira eleição geral que participa. E eu acho que é um fenómeno interessante. Um partido ainda com 5 anos é praticamente a primeira eleição geral genuína e conseguir, digamos, duplicar o número de deputados na Assembleia da República. Portanto, eu acho que é um aspecto extremamente importante, mas também eu acho que há alguns aspectos também que têm que ser mudados. Portanto, a questão da estruturação da linha ideológica, económica, política, a nossa visão constitucional, como o Araújo fala, eu acho que isso é extremamente importante. Mas também só para dar um exemplo, quer dizer, eu num processo de crescimento, isso é normal, eu estou a ver, por exemplo, o Partido Trabalhista, dos Trabalhadores no Brasil, levou mais de 10 ou 15 anos para definir aquilo que é a sua linha de governação, aquilo que são os seus ideais de governação. Eu ainda me recordo que teve que haver uma espécie de uma conferência em que todos os membros do partido e intelectuais brasileiros contribuíram para aquilo que foi conhecido, um livro famoso que foi conhecido como o modo petista de governar. Portanto, as grandes linhas em termos de política económica, política fiscal, em termos da visão do país, a visão governativa globalizante, foi formulada com algum tempo. Portanto, o MDM, com 5 anos de existência, eu acho que é natural que a gente precise de uma reflexão interna. Estou totalmente de acordo. E já começaram internamente, há um périplo que o Presidente está a fazer agora nos vários círculos eleitorais, auscultando as várias sensibilidades. Portanto, é inegável e eu acho que é salutar que o nosso partido, de fato, faça uma introspeção por formas que nas eleições gerais, que daqui a 5 anos, possa apresentar-se de uma forma muito mais eficiente, muito mais eficaz. E eu creio que os resultados nas próximas eleições vão ser extremamente bons, porque eu acho que para um partido um partido está fazendo o take-off, eu acho que o MDM foi o grande fenómeno dessas eleições. Exato, e é com essa expressão, o grande fenómeno dessas eleições, que vamos partir para o segundo tema desta noite, que tem que ver com o impasse que há no diálogo político entre o governo e a RENAM, quando falamos da questão da integração dos homens armados da RENAM, onde o partido RENAM condiciona a divulgação do efetivo ou do número dos efetivos militares àquilo que seria a aprovação do modelo de integração, dos mecanismos de integração. Como tivemos, por exemplo, aqui mesmo na STV Notícias, tivemos a ocasião de ouvir um dos membros da delegação da RENAM a dizer claramente que estes mecanismos, ou o modelo de integração dos homens ou dos militares da RENAM deve ser algo escrito e que efetivamente possa ser cumprido de parte a parte, como forma de fazer com que hajam garantias concretas por parte dos militares da RENAM, mas também dos membros da RENAM,
de que efetivamente haverá uma integração formidável. Temos uma peça de reportagem que dá conta mesmo de que prevalece o impasse no diálogo político entre o governo e a RENAM, e na última quarta-feira, no Centro de Conferências Joaquim Chissano, continuaram a RENAM e também o governo a não se entender quanto à integração dos homens armados da RENAM. A RENAM condiciona a divulgação do número dos seus homens à aprovação do modelo de integração. Ao fim da Ronda 84, o governo e a RENAMO saíram do mesmo jeito que entraram. O executivo insiste na pertinência do número dos efetivos que a RENAMO quer integrar nas forças de defesa e segurança, mas o maior partido da oposição reitera que só revela a quantidade dos seus homens depois da aprovação dos mecanismos de integração. Ainda não chegamos a um bom termo, ainda não chegamos a acordo sobre essas matérias, mas são matérias que achamos que são de grande importância para as nossas vidas, razão pela qual a nossa presença testemunha essa importância da necessidade de existir um modelo de integração e enquadramento para sanar as falhas que deram origem à situação que terminou há bem pouco tempo, que terminou com a assinatura do acordo de cessão das atividades militares. O governo já avançou com a proposta de 200 vagas na polícia e 100 nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, mas diz que há espaço para revisão caso a RENAM apresente números que justifiquem. Portanto, é um ponto de vista que não pode continuar a ser tratado na generalidade, tem que ser tratado na especialidade. Se continuarmos a tratar na generalidade, não vamos resolver o problema. De partida é a capacitação dessas pessoas para exercerem as atividades na polícia, nas Forças Armadas e nos negócios a que se decidirem realizar. Portanto, serão capacitados para poder exercer. Mas não serão capacitados como um direito do cidadão que trabalha nas instituições públicas. O governo e a RENAM voltam a reunir na próxima semana para mais uma ronda de diálogo. Exato, vista a peça de reportagem sobre a prevalência daquilo que seria algum impasse entre o governo e a RENAM para a integração dos homens armados da RENAM, tendo em conta que um acordo que foi assinado entre o Presidente da República e também o Presidente da RENAM, Afonso Djalkam, no último dia 5 de setembro de 2014, onde efetivamente as duas partes acordaram o fim das hostilidades, estando neste momento o processo de implementação do acordo que foi assinado entre os dois líderes, os dois presidentes a nível tanto do país, mas também a nível do partido RENAM, com vista a que saíssemos da situação de instabilidade em que nos encontrávamos nessa altura. Meu caro Adelson Rafael, estamos a falar do impasse que dura até praticamente a Ronda 84. E estamos a falar, acima de tudo, da implementação do acordo que já foi assinado entre as duas partes, os dois líderes mais importantes de parte a parte do governo, também da parte da RENAM. O que lhe sugere este impasse? Porque estamos a falar, acima de tudo, também do governo, que diz que já tem 300 vagas para a RENAM ocupar, em termos dos seus homens, 200 das quais para a Polícia da República de Moçambique e 100 para as Forças Armadas de Defesa de Moçambique. A RENAM quer que haja um modelo de integração para que efetivamente possa revelar quantos homens têm efetivamente a integrar nas Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. O que é que lhe sugere este impasse que há entre o governo e a RENAM, tendo em conta que o acordo que tantos moçambicanos esperavam que fosse assinado, já foi assinado no dia 5 de setembro último? No qual, sem efetuar uma leitura profunda, acho que denota-se aqui que os últimos consensos ocorridos das datas prévias às eleições eram um fator motivacional, quer somente eleições, porque
o diferencial aqui são questões metódicas. Eu julgo que a gente não pode ficar mais que 2 meses divergindo somente em questões metódicas. Por que eu digo questões metódicas? Porque por parte do governo ele pega-se a um número que já houve reconhecimento público por parte do chefe da delegação, que os 300 mil é um número meramente indicativo, mas o fundamento que apresenta é um fundamento lógico, porque invoca aqui pela necessidade que existe de forma logística necessária para o processo de incorporação, mas também tem que aqui mencionar que na entrevista dada pelo presidente da Renamo, fez menção de que o que está em causa não é a indicação do número, se são 50, 200 ou 300, mas que está em, primeiro é o processo de valorização dos membros das Forças de Defesa e Segurança provenientes da Renamo, que já existem, que fazem parte, há um processo primeiro de efetuar uma revisão interna, o processo de valorização destes, e subsequentemente podemos ter isso incorporação, que até ele fez menção de que não são tantos como as pessoas assim o julgam. Por parte da Renamo, aqui também temos um ponto que julgo que há lógica no fundamento, lógica na medida que a Renamo aqui apresenta que tem que ocorrer aqui a primeira discussão do modelo, que é o modelo e enquadramento que possa ocorrer, e faz menção de que isto é uma parte constituinte do memorado assinado. Até faz menção que isto é o artigo, ou a linha, sim, é a linha H, quer dizer que está a criar mecanismos de cumprimento do que já foi acordado. Então, aqui vais encontrar 2 questões metódicas, que o objetivo o objetivo final é a incorporação ou um enquadramento dos elementos quer residuais da Renamo, quer um processo de valorização dos que já se encontram a nível de Força de Defesa e Segurança. Julgo eu que não há motivações que a gente possa ter toda essa falta de consenso e arrastar por uma questão meramente metódica, porque o objetivo último aqui é o processo de incorporação, quer pelo método que existe de alistar os números ou facultar números, aqui não está em causa o nome, mas sim um número para o processo logístico, quer um processo de aprovar todo o modelo. Não podemos esquecer que para o processo da equipa de observação foram estipulados 135 dias. A gente corre o risco daqui de podermos extravasar muito mais do que já foi estipulado, aumentando quer o orçamento que existe para poder efetuar esse trabalho, e que de certa maneira a gente vai encontrar um processo aqui que na sua essência ela pode ganhar outras formas. A gente pode gastar um processo que estava previamente acordado com todos os pontos aqui. Julgo que há necessidade de proatividade. Quando eu falo proatividade pelas partes, aqui não está em questão de quem cedeu. É importante que se sublinhe, porque em algum momento vincou e foi isso explícito que a comunicação social tentou privilegiar quem cede. Acho que aqui não está uma questão de cedência de maneira alguma. E se não está uma questão de cedência, aqui não se pode ver que alguém perdeu. Que como alguém, e muitos têm apresentado que no processo negocial o governo foi mais quem cedeu. Não, a gente tem que encontrar aqui processo de incorporação para chegar medidas consensuais. Porque se a gente efetuar isso, a gente está a assumir que há uma das partes que, apesar de estar a encontrar consenso, ela sai lesada ou julga-se lesada no processo. Que para um processo de pacificação que se pretende, ela não é de salutar e não é desejável. A minha sugestão, julgo que tem um papel determinante aqui os observadores. Eles tiveram um papel antes no processo prévio à sessão das legisladoras e subsequente assinatura. Julgo que aqui, por se deferir em questões metódicas e não questões muito menos processuais ou objetivas a alcançar, julgo que a gente está próximo aqui. É uma questão que ia arriscar capricho de uma das partes. Certo. Tem esta questão que também a Renamo exige, que tem que ver, por exemplo, com a reintegração de alguns homens da Renamo que foram desmobilizados, segundo a Renamo, de forma compulsiva, foram mandados para a reserva, mas também tem a reintegração de alguns elementos que pertenciam à Renamo na Guerra dos 6 anos, mas que foram colocados na posição de assessores. Por aquilo que a Renamo diz, essa posição de assessores no Exército é uma espécie de acantonar estes homens, sobretudo quando se trata de tomar decisões estratégicas do ponto de vista do Exército. Esses homens não estão lá para tomar, acima de tudo, esse tipo de decisões. Não é exatamente esse tipo de questões que faz com que não haja muita abertura para tanto debate do ponto de vista de reintegração
destes antigos homens, antigos guerrilheiros da Renamo que se encontram nesse momento em posições de assessores e também, por exemplo, ter que se resgatar homens que já estão na reserva. Porque aqui já não estamos a falar apenas dos homens que estiveram nessa frente de batalha. Os homens da Renamo que estavam aqui nessa frente de batalha. Vamos falar também de outros homens que não estiveram nessa frente de batalha, mas que pertencem à Renamo, porque a Renamo pretende arrolar para que estejam nessa integração. E isto também pode implicar, do ponto de vista orçamental, algum impacto, se calhar, exacerbado para aquilo que são as capacidades em termos de recursos por parte do Estado. Não é esse receio que o governo tem de criar um impacto, se calhar, exacerbado em termos orçamentais para o Estado, porque é aqui onde, se calhar, há o grande calcanhar daqueles, no sentido de integrar estes homens que são assessores e integrar os homens que tornaram-se desmobilizados. Três aspectos aqui que a gente pode reparar. O primeiro aspecto é referente que a regra de direito que o ônus de prova está em quem acusa. Se a Renamo, logicamente, tem provas de que se os homens ou militares provenientes das fileiras da Renamo sofreram um processo de desvalorização ou, diria aqui, desmobilização compulsiva ou passaram para a reserva, acho que aqui a Renamo tem oportunidade de poder juntar todos esses elementos de provas e poder apresentar em sede de diálogo e fazer uso dessas provas até pela comunicação social para que de uma vez a toda a gente saiba aqui por onde é que está a faltar, de que lado está a faltar a verdade. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, não podemos esquecer que existem critérios de elegibilidade a nível de incorporação. Não é só qualquer um, mesmo com um processo normal, embora Moçambique tenha um sistema de serviço militar obrigatório, existem critérios de elegibilidade para fazer parte. Quando eu me refiro que existe a nível do Ministério da Defesa, quem faz parte da estrutura quadro, que serve como carreira, existe como em termos de obrigatoriedade, ir cumprir um determinado serviço. Há que ver em que medida estão enquadrados as reivindicações que a Renamo faz. O terceiro aspecto é quando a Renamo aqui diz que muitos ou parte dos militares provenientes das suas fileiras estão em locais que não é de destaque. Julgo que, se a gente for a reparar qualquer organigrama de qualquer estrutura que se julga funcional, a gente tem que procurar por dentro saber qual a utilidade que existe de certos departamentos. Se a Renamo julga que existem certos departamentos a nível do Ministério da Defesa que não são eficientes ou são meros departamentos cosméticos, julgo que é a altura não só de pedir para que os militares provenientes da Gama estejam nesses departamentos cosméticos, possam incorporar a estrutura base estratégica, mas que a gente dê início a um processo de reflexão sobre a existência a nível do governo, principalmente a nível do Ministério, certos departamentos cosméticos que sejam para acomodar. A gente aqui tem possibilidades de não só encontrar um processo de reflexão e discussão para que a Renamo não veja seus homens somente em locais que não são de destaque, mas também podemos dar aqui debate e muito por conta também da presença da Renamo a nível do Parlamento, passa a ter um engajamento crítico para a existência desse departamento para que a gente não possa ter discussões quando ocorre nessa, julgar que só quando não lhes beneficia é que julga que seus elementos estão em locais cométicos. Agora, existem outras instituições do Estado onde também conhecemos que a Renamo tem por indicação seus elementos, que em nenhum momento a gente viu esse discurso. Então, esses três aspectos são fundamentais. Refiro-me à questão de ônus de prova que ocorre a nível do Renamo, tem a questão que vem de critério de elegibilidade, existem idades, existem fatores que são determinantes para a incorporação a nível do serviço militar, bem como para fazer parte da estrutura quadro de um determinado ministério, assim como também esses departamentos ou secções que são aqui apontadas como meras seções cosméticas. Engenheiro Venâncio Munhano, como é que olha para este impasse na integração dos homens da Renamo, sobretudo porque a história muito recente mostra que a má integração, se calhar a não integração dos homens armados da Renamo acabou precipitando a tensão político-militar que terminou muito recentemente e que durou cerca de 2 anos. Será que é um problema de vontade política e
E será que está a haver o cuidado que deve haver, efetivamente, quando se trata de questões como esta de integração de homens armados da Renamo, para que não se repita o mesmo problema de termos praticamente, se calhar, dois exércitos ou duas forças e poder o país resvalar numa situação de tensão que teve muito recentemente e que durou praticamente cerca de 2 anos. Muito obrigado. Bem, aqui primeiro vou concordar com o Delson. Uma das questões básicas que era preciso nós percebermos é que há 2 processos que estão a ocorrer em simultâneo. Quer dizer, nós temos um diálogo que vai na 8ª, 4ª ronda e depois temos um processo que é muito mais célere, mais curto, mais exigente, que é esta da missão dos observadores. Quer dizer, nós já temos cerca de 135 dias, acho que isso foi definido, e já se perderam 45 dias. E agora só temos 90 dias, penso que a missão o prazo é mais ou menos até volta de 12, 13 ou 15 de fevereiro de 2015. Então, há este receio e há esta preocupação séria de saber-se até que ponto é que esta missão vai cumprir com prazo em tempo útil, depois de estar ajustado e coordenado e alinhado com o diálogo que está sendo produzido no Centro Joaquim Chissano. Portanto, isto é uma coisa extremamente importante, porque senão o que vai acontecer é, por exemplo, as nossas próprias eleições ocorreram de uma forma atípica. Ocorreram de uma forma atípica porque nós tínhamos eleições, mas ao mesmo tempo nós tínhamos 2 forças que estavam a participar nas eleições num debate que eu acho que é um debate político essencial para o país, mas a ser feito apenas por 2 forças. Portanto, isto é atípico. Então temos um processo também atípico agora, em que temos uma missão de observação com prazos muito apertados e temos o centro de conferências, digamos, com uma agenda que é uma agenda muito plástica, que é uma agenda, digamos assim, que é uma agenda extremamente liberal, não é? E é um pouco complicado, porque nós sabemos que a Renamo tinha cerca de 4 pontos. Dos 4 pontos que a Renamo tinha, efetivamente, o ponto que foi concluído foi o ponto do pacote eleitoral. Esta parte digamos, a parte militar, a questão que está ligada com a despartidarização da função pública ou do Estado, essas questões não foram suficientemente ainda tratadas e eu acho que são as questões mais sérias, quer dizer, são as questões muito mais complicadas. É verdade, por exemplo, que o acordo, por exemplo, há um aspecto que é muito interessante. Este acordo não fala em nenhum momento de desarmamento da Renamo. Este acordo foi extremamente subtil para evitar alguns adjetivos que eram problemáticos. Para a questão do desarmamento, nunca, quer dizer, não é bem nunca, mas iria ser muito complicado se assinasse aquele acordo se falasse de desarmamento. Então o acordo falou logo da integração. Então o problema agora que se coloca é que o acordo fala da integração e neste momento uma das coisas que está-se a colocar é pedir a lista. Não é a questão. O acordo traça linhas gerais e linhas, digamos, estruturantes de onde as questões operacionais da integração vão ser feitas. Então, agora é necessário uma espécie de regulamentação do acordo. E eu acho que o que a Renamo está a pedir é extremamente justo. Quer dizer, tu tens que ter critérios muito claros. Qualquer instituição que surge, ela tem que ter um estatuto, tem que ter uma orgânica própria. E o que acontece é que está-se a pedir as coisas um pouco de uma forma caótica. Pede-se uma lista, dá-se um número 300, quer dizer, não pode ser assim. É preciso que se regulamente, é preciso que se diga de forma clara e concreta quais são os termos de referência concretos para serem integrados nas Forças Armadas, na Polícia. E depois há alguns aspectos também que não estão a ser aqui muito levantados. A gente, quando fala da Polícia, por exemplo, também fala de aspectos muito sensíveis. A Renamo também reivindica a integração, por exemplo, no CISE. Isso. E ouvi agora, ainda mais recentemente, de que quer por uma maior extensão, quer também nas alfândegas, porque o problema da Renamo é onde há alguma arma, eles também querem estar em paridade. Estás a falar das alfândegas, depois temos também os guardas florestais. Guardas fronteiras. Os guardas fronteiras, os guardas florestais. O aspecto mas e a lógica aí? A questão é extremamente complexa, que eu acho que é preciso que haja algum avanço e é preciso definir regras claramente. É isto que a Renamo quer no regulamento. Exatamente. E, por exemplo, também nós temos outra questão que também é muito séria. É que dar a lista, por exemplo, não pode ser por aí que passa a questão. Porque, bem disse o Adelson, quer dizer,
há depois quando se é para integrar as pessoas no exército, há uma expensão que se faz. E naturalmente pode haver muita gente inabilitada fisicamente. Sobretudo porque nós temos uma RENAMO que sabemos que durante este período da paz relativa, estiveram em condições que certamente fisicamente, intelectualmente, até tecnicamente, podem estar inabilitados para entrar no exército. Aliás, foi justamente a razão da falta de habilidades que muitos homens que já estavam integrados no exército foram compulsivamente ou antecipadamente, digamos, colocados na reserva. Então, essa questão que foi colocada das habilidades também vai se colocar para os homens que vêm agora. Portanto, é preciso claramente, e aí eu estou de acordo, traçar-se a regulamentação deste acordo. Traçar-se de uma forma clara, de uma forma objetiva e, a partir disso, avançar-se para outras questões. Mas também eu queria salientar aqui um aspecto que eu acho que não foi um bom exemplo. O vice-ministro, nesta altura desta indefinição toda, e o Adelson estava a falar das cedências, não cedências, falas das cedências do governo, mas, por exemplo, também já ouvi homens da rama dizer que nós também cedemos muito. Até o nosso quartel em Satungira, nós deixamos lá o governo passear a classe. Então, nesta questão das cedências, eu acho que não foi muito bom para o processo da reconciliação o ministro fazer uma visita a Satungira nessa altura e depois fazer uma visita que simbolicamente tem um efeito muito grande, é ir visitar justamente o gabinete do presidente da RENAMO e depois o discurso que ele faz a seguir, que é o discurso de prontidão militar, que é o discurso da moral alta. Quer dizer, não é o momento para isso. E, sobretudo, quando nós sabemos que o privilégio agora tem que ser dado é justamente as missões de observação militar. Esses é que têm que ter o privilégio de visitar os quartéis do governo, da RENAMO e não sei o quê. E não justamente um dos elementos que estava integrado no conflito. Então, isto pode ressuscitar um pouco algumas mágoas, algumas desavenças e ressuscitar o machado da guerra que nós já queremos enterrar. Portanto, acho que o ministro não se colocou muito bem no meio deste esquema, mas vamos fazer fé e vamos, neste momento, fazer crer de que terá que haver bom senso. E falavas de política, mas isto mesmo é mesmo político. Quando falas de vontade política, não há outra coisa no meio disto, porque isto é um processo meramente político. Tudo o resto que é feito, a parte jurídica parece como subsidiária, digamos, do acordo político. Então, eu espero que haja, preferencialmente, até terminar a missão de observação militar, que se encerre, digamos, em definitivo, este dossiê também do diálogo no Centro de Congresso Joaquim Chissano, apesar de reconhecer que é o dossiê mais complicado e quando chegar à pauta da integração econômica vai ser muito mais complicado. Quer dizer, integração econômica o que é? É dar um crédito ou vamos oferecer o dinheiro? Nós já tivemos a experiência dos antigos combatentes, que nós sabemos, né? Que tiveram praticamente um crédito e, na verdade, 99,9% ninguém pagou nada e depois tudo o que estavam previstos para fazer, desde machamba, transportes, não sei o quê, tudo faliu e até hoje é um problema muito sério, é outro dossiê complicado. Então, há aí muitas questões que é preciso, de fato, regulamentar-se tudo, chegar-se aos termos de referência, como é que estes processos depois vão ser operacionalizados. Mas também tem esta questão que tem que ver com a desconfiança que reina de parte a parte nesse processo negocial. Estamos a falar aqui de integração de homens que são instrumentos de pressão da própria RENAMO. Até que ponto é que esta RENAMO estaria disposta a ceder estes homens na sua globalidade, tendo em conta que, caso haja algo que a RENAMO, se calhar, não discorde, já não terá os mecanismos fundamentais ou essenciais de pressão ao governo para dizer que temos que negociar, temos que sentar à mesa. Será que não é também este tipo de questão que faz com que, efetivamente, a RENAMO era algo escrito e, se calhar, também haja no inconsciente da própria RENAMO a ideia de não ceder todos os homens na globalidade, ter alguns homens em backup, no sentido de estar em prontidão combativa? Não, quer dizer, não restam dúvidas. Estava a falar de um reino de desconfianças. Sim, não restam dúvidas nenhumas de que, sobretudo, a falência do AGP-1, né, do Acordo Geral de Paz, sobretudo no aspecto mais importante que foi a integração, logicamente, passados 20 anos, essa desconfiança só pode estar mais agudizada, não é? Há uma desconfiança candente, não restam dúvidas,
E se formos a ver, o acordo que foi feito é um acordo que houve até certo ponto alguma cumplicidade nas incertezas, nas zonas cinzentas. É por isso a dizer que algum vocabulário, por exemplo, foi evitado, mesmo de propósito, com a questão do desarmamento, que era um cavalo de batalha, que era o estandarte do governo. O governo, nos acordos, praticamente suprimiu essa palavra desarmamento, porque sabia que podia pôr em causa todo o acordo. Então, houve uma espécie de uma cumplicidade, de quase que empurrar com a barriga o problema, passar mais adiante, sobretudo para que acontecesse o processo eleitoral. Portanto, ainda existe muita indefinição, mas é lógico que, por exemplo, a Renamo nunca aceitou discutir o problema da calendarização do seu desarmamento, porque, logicamente, e toda a gente sabe disso, não é segredo para ninguém, a Renamo efetivamente está à espera do anúncio do Conselho Constitucional dos resultados finais, para, digamos, poder discutir uma possível calendarização do seu desarmamento. Antes disso, logicamente, que aquela é uma força de reserva que a Renamo tem, digamos, como alternativa, como recurso para qualquer situação anómala que estiver a discordar. Mas também não é propriamente porque vai entrar em guerra, mas pode ser um elemento dissuasor, porque, logicamente, que a Renamo também chegou à conclusão, e isso ficou patente, que foi justamente o seu reduto militar que lhe permitiu hoje estar na posição de revitalização, digamos. Hoje consegue estar num debate, digamos, quase de igual para igual, justamente porque tinha o seu reduto militar. Logicamente que é por causa disso. Então, isso significa que a Renamo não, e isto é lógico, não é uma questão que precisa de muitos segredos, a Renamo não vai, de forma nenhuma, abdicar deste seu reduto, sem ter garantias efetivas de que os seus homens vão ser integrados. Isso é uma coisa que a Renamo sempre repete, é que depois não haja perseguições, digamos, ao seu efetivo depois dessa integração. E esse aspecto que a Renamo levanta, dos homens que estão lá dentro, por acaso o Lhakama falou disso, disse, bom, não há problema nenhum porque eu tenho homens lá no Exército. O que eu pretendo é que promovam essas pessoas que estão lá dentro no Exército. Quer dizer, a Renamo levanta justamente esta questão porque, na verdade, a pressão que existe não é propriamente da liderança da Renamo. Nós temos, há quem diga que defende a tese de que nós chegamos a ter essas hostilidades porque as hostes militares, sobretudo a parte mais radical militar da Renamo, estava a sentir que era preciso fazer alguma pressão um pouco mais radicalizada e provavelmente não foi uma ideia genuína da liderança da Renamo, mas a liderança logicamente que teve que, digamos, assumir o processo todo e assumir as responsabilidades todas. Portanto, significa que, em linhas muito gerais, eu acho que neste momento não passa por outra situação, senão, de fato, os termos de referência desta integração, tanto a económica como a militar, ser feita a muito breve trecho, com maior rapidez. E desta vez até temos uma vantagem, é que o diálogo antes estava sendo feito apenas por civis, agora temos peritos militares das duas partes que estão, digamos, a assessorar o próprio diálogo para atravessar algumas etapas técnicas que podem ser algum entrave. Portanto, agora eu acho que há mais razões para que o processo seja mais célere. Tendo em conta, Adelson Rafael, que o presidente da Renamo sempre desconfiou da proteção do Estado, agentes da Polícia da República de Moçambique, Forças Armadas de Defesa de Moçambique, no sentido de serem os guardas do próprio presidente da Renamo. Que cenário vamos ter aqui? Uma integração quase que idêntica àquela que tivemos, se calhar, em 1992, depois da assinatura, nesse caso, dos acordos de paz, em que nós tínhamos o líder da Renamo a andar pelo país durante esses 20 e tal anos de paz que vivemos, com os seus guardas pessoais, que eram guardas mesmo da própria Renamo. Seria uma integração efetiva se tivéssemos uma situação que nem esta, em que o líder da Renamo e os outros homens fortes da Renamo, da liderança nesse caso da Renamo, têm homens específicos da Renamo que continuam armados, não é? Que não foram integrados nas Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, a guarnecer esses homens. Estaríamos a falar de uma integração efetiva dos homens armados num cenário como este. Se permita-me, deixa só voltar um pouco, muito para concordar, quando o Venâncio faz menção aqui
muito para a visita que foi efetuada agora pelo vice-ministro. Eu concordo, julgo que não estão concluídos os processos ainda. A gente tem um diálogo em curso. Para além de ter um diálogo em curso, a gente tem questões militares que não estão finalizadas. Não acho de todo ético que a gente possa efetuar uma visita como a que ocorreu e dar a visibilidade como uma certa comunicação social que uma certa comunicação social deu, porque isso em algum momento pode ter uma interpretação diferenciada por parte quer da Renamo ou por parte dos militares da Renamo. Então, julgo que não é de todo. Há certas questões, não são só pelas palavras, mas os atos elas têm que ser consentâneos com uma situação. Não é de todo bom. Agora, quando fala do processo, eu julgo que muito por conta do que estava planificado a nível dos acordos gerais do PRAS, porque ele previa incorporação das seguranças a níveis da Força de Defesa e Segurança e a segurança da Renamo a nível da Polícia da República e que ela tivesse depois afeta a segurança do livro da Renamo. Isso é que eles passariam no processo de planificação, orçamentação, salários e tudo mais, estar incorporados a nível da Polícia da República de Moçambique, mas eles, em termos de afetação, estariam a nível de segurança do presidente da Renamo. Julgo que a gente pode encontrar cabimento legal agora, que consta que pode-se instituir aqui a figura do líder da oposição. Acho que pode-se encontrar aqui um cabimento legal para poder a atribuição. Agora, outro aspecto, quando a gente fala aqui se é de todo seria de todo aceitável por parte da Renamo o processo de desarmamento. Eu julgo que aqui nós temos que, primeiro, fazer uma análise baseada em um pressuposto básico. Já aqui o Venâncio falou que, depois de toda essa tensão política, agora mais do que nunca, a Renamo teve em si a utilidade. Teve aqui que saber qual é a utilidade dele ter os seus homens armados. Não podemos esquecer que o retornar da agenda, principalmente do presidente da Renamo, ele teve uma contribuição significativa para o efeito Satungira. A gente sabe qual é o efeito Satungira. O efeito Satungira, ele tem sua base de apoio social a nível dos militares. E julgo que não é agora, depois dele voltar a uma agenda política civil e ter usado esses seus trunfos para fazer pressão que ele vai poder abdicar. Esse é o primeiro. Outro segundo aspecto é que a gente aqui está a confundir muita coisa. A gente está a falar aqui de desmilitarização, estamos a falar aqui de desarmamento. Não podemos esquecer, a gente pode gerar aqui o processo de desarmamento, mas nós estamos a fazer aqui da desmilitarização. Uma vez militar, ou vai para a reserva, ou vai, se a gente não encontra num processo que ele vai para a reserva, o muito que pode ocorrer é a sua desmobilização. Mas ele não deixa de ser militar. A única coisa é que não está no ativo. Que isso é uma coisa que deve fazer, que pode, de algum momento, efetuar certo desarmamento, mas o essencial não é somente o processo de desarmamento, mas sim essa desmilitarização que possa ocorrer. Porque se a gente aqui ver questões históricas, pelo que a gente foi acompanhando muito pela comunicação social, dando fé pela veracidade dos factos narrados, vimos que havia muito dos membros da Renamo, os militares da Renamo que estiveram envolvidos nas hostilidades, eles estavam no ativo, foram convocados para esse processo, para poder, de certa maneira, ter esse número que conseguiu manter a nível do processo. Então, de nada serve a gente encontrar um processo de desarmamento, será só o retirar da arma, mas já há um processo aqui em curso, quando fala aqui todo o processo de inserção, esta é a base para garantir que, para além do desarmamento, também ocorre essa desmilitarização, sob o risco da gente ter um efetivo, embora não tenha seu instrumento, que são as armas, mas está ali ele em prontidão combativa. E o momento que tiver, em função de qualquer fator motivacional, podem ir encontrar instrumento para poder reativar. A minha preocupação está aí. Não está somente a gente criar aqui um mecanismo, vamos desarmar, está o processo resolvido. De maneira alguma. Se a gente tomar essa opção, estaremos a cometer aqui os maiores erros. Temos que criar mecanismos e cumprir todo um processo, aquele de integração, a reinserção, todo se falou a nível do processo de assinatura dos acordos de cessão de hostilidade e criar mecanismo que sim, a gente ocorra aqui um processo que, uma vez ocorrido o desarmamento, a gente possa, de maneira gradual, e não são nem 135 dias, e muito menos 2 anos ou mais, que a gente vai encontrar. Se a gente dar aqui o benefício da questão biológica, a gente tem uns 5, ainda teremos aqui um efetivo com
habilidades para poder, em qualquer momento, criar instabilidade. Não está somente aqui do desarmamento, de maneira alguma. Exato. Passamos para já para o outro tema que tem que ver com a aprovação do Estatuto do Líder da Oposição. Esta aprovação vai acontecer na próxima Assembleia Extraordinária, a própria sessão extraordinária da Assembleia da República, que já está marcada exatamente para o dia 26 do corrente mês, onde, para além desta questão da questão do Estatuto do Líder da Oposição, outros vários assuntos deverão ser debatidos a nível da Assembleia da República nesta sessão extraordinária. Creio que temos esta peça de reportagem pronta, no sentido de que a Assembleia da República vai aprovar nos próximos dias um estatuto especial para o líder da oposição, neste caso o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, como líder da oposição nacional. A proposta será debatida na sessão extraordinária no Parlamento Nacional, que inicia no dia 26 do mês corrente. O Estatuto do Líder da Oposição é uma das últimas exigências de Afonso Dhlakama e faz parte das promessas assumidas pelo Presidente da República, Armando Guebuza, no quadro do Acordo de Cessação das Hostilidades, assinado em setembro último. Deste modo, a Comissão Permanente da Assembleia da República decidiu nesta sexta-feira incluir a proposta para ser debatida e aprovada na sessão extraordinária, que inicia dentro de semana e meia. O fato de, nas negociações para a cessação das hostilidades e da lei da amnistia, ter havido um pronunciamento do chefe de Estado sobre a necessidade da criação do Estatuto do Estatuto, como é que chama, do líder da oposição. E então a Comissão Permanente entendeu apresentar uma proposta de lei da criação do Estatuto do Líder da Oposição. O compromisso foi assumido pelo governo, mas a iniciativa de lei é da Assembleia da República. Mateus Catupa justifica as razões. A criação de um Estatuto de Líder da Oposição é uma atividade, é um ato eminentemente político. Portanto, tem que ter um caráter legislativo. É daí que, como digo, em consequência da lei da amnistia e do acordo que foi assinado para acabar com as hostilidades, a Comissão Permanente entendeu desempenhar o seu papel naquilo que foi decidido de se criar o Estatuto do Líder da Oposição. E como para se ser líder da oposição tem que haver um partido, e para se chegar a líder de oposição tem que ter concorrido para o seu partido merecer essa posição. Só a Assembleia da República é que pode criar essa condição, e não o governo. Neste momento ainda não é conhecido o teor do Estatuto, mas sabe-se que vai estabelecer direitos, deveres e regalias para o líder da oposição, que nesta altura continua a ser Afonso Dhlakama. Está vista a peça de reportagem sobre a aprovação que deverá acontecer do Estatuto Líder da Oposição, o que vai dar alguma dignidade, ou mais dignidade, a Afonso Dhlakama, neste caso o presidente do partido RENAMO, que é o segundo partido mais votado, e por isso mesmo este Estatuto do Líder da Oposição, que também foi proposto pelo Presidente da República a quando da assinatura do acordo de cessar-fogo, vou falar isto a 5 de setembro último. Eu volto assim, Venâncio Mungane, que é para comentar acima de tudo sobre este estatuto que se pretende aprovar. A última entrevista que o líder da RENAMO deu ao Jornal Savana falava no estatuto previsto pela Constituição da República. Acha que aprovando isto uma espécie de lei e não estando definido na Assembleia da República, mesmo assim vai colocar os ânimos do líder da RENAMO
no seu devido lugar, no sentido de não protestar em relação a este aspecto. E, acima de tudo, se estamos a falar de um estatuto da oposição previsto pela Constituição da República, estamos a falar de uma revisão pontual da Constituição da República, pelo que a Assembleia da República vai privilegiar uma espécie de estatuto, uma espécie de uma lei que dá estatuto ao líder da oposição. Como é que olha para este posicionamento da Assembleia da República no sentido de dar continuidade ao acordo assinado entre o Presidente da República e também o Presidente da RENAMO? Muito bem. É verdade que, conforme eu tinha dito antes, quer dizer, os aspectos políticos eles sempre prevalecem sobre os aspectos meramente jurídicos. Mas também isso tem que ser feito com alguma cautela, quer dizer, não vamos chegar ao extremo, não pode ser 8 ou 80, porque agora aqui eu estou a ver uma certa contradição e uma pequena confusão que vai surgir no meio disto. Primeiro, vamos tentar ver mais ou menos em termos como é que nós enquadramos, porque este acordo da cessão de hostilidades foi assinado no dia 5 de setembro, antes das eleições. Quer dizer, o líder da oposição, antes das eleições de 15 de outubro, e o líder da oposição depois dessas eleições. Será que estamos a falar justamente da mesma entidade, da mesma pessoa? E depois ainda estamos a levar este debate para a Assembleia da República numa altura que o Conselho Constitucional ainda não deu o seu veredito. Quer dizer, o Conselho Constitucional pode decidir ou anular as eleições, ou anular algumas mesas, ou pode surgir qualquer outro resultado, que o líder da oposição não seja automático que seja o Afonso Dhlakama. Portanto, aqui há uma questão que eu acho que é um bocado problemática em termos de enquadramento. Mas também há uma coisa interessante, é que a vida é mesmo irónica, não é? Porque eu recordo-me que o partido que mais tentou introduzir isto até a nível constitucional, logo depois das eleições de 94, foi justamente a RENAMO. A RENAMO foi o partido que levou a discussão na Assembleia da República e, curiosamente, nessa altura, o chefe da bancada da Frelimo era justamente Armando Emílio Guebuza. E foi justamente ele, digamos, o mentor da recusa e da impugnação da proposta da RENAMO, de se criar o tal Estatuto de Líder da Oposição, que hoje ele é o proponente. Portanto, é a ironia que existe na política. O contexto também é diferente. O contexto é totalmente diferente, mas eu acho que, e depois, esta questão, eu estava a ouvir ainda na peça uma pequena imprecisão, em algum momento na peça dizem que, bom, trata-se de alguma coisa reivindicada pela RENAMO, mas então, sabemos que isto foi uma proposta justamente do Presidente da República e para mim a questão é esta, quer dizer, quem é o líder da oposição? Quer dizer, é preciso clarificar, eu acho que este ano era preciso, ao nível do próprio acordo das hostilidades, que se tivesse clarificado que o Afonso Dhlakama não estava num acordo como líder da oposição, mas ele estava num acordo como um dos beligerantes. Então é preciso ver mais ou menos como é que se faz isso. Eu ainda me recordo que a proposta do Joaquim Chissano, na altura, que contrariava até um pouco com o próprio partido, ele falava de um estatuto condigno para o Afonso Dhlakama. Recordo-me do termo que era mais ou menos assim, na altura. Portanto, eu acho que é preciso afinar um pouco esse conceito. E quando se fala de líder da oposição, significa que neste momento o debate de fato já não pode ser entre a RENAMO e a Frelimo, tá? Tem que se alargar, porque aí já estamos a falar de um aspecto meramente do direito eleitoral, e fala do processo eleitoral, mas acho que vai ser um pouco problemático e é preciso definir de uma forma muito clara, de fato, esse conceito de líder da oposição, como é que isso é feito. E para evitarmos também nós termos leis que estão constantemente num estado turbulento de revisões, justamente porque nós não definimos de uma forma clara qual é o conceito, qual é o objetivo, qual é o espírito que nós queremos atingir. Mas não restam dúvidas de uma coisa, quer dizer, logicamente que o tal, eu até gosto mais da expressão que era usada antes, este estatuto condigno ao Presidente da RENAMO, para mim, eu acho que é quase de um consenso geral, portanto, eu não ponho isso em causa. Agora, é preciso, e sabemos que nessas coisas de lei, é preciso haver muita precisão no conceito. E o conceito, até agora, não está bem definido, o conceito está um pouco problemático, e em termos temporais, né, o líder da oposição, no dia 5 de setembro, o líder da oposição, hoje, depois das eleições,
aí eu acho que é um pouco contraditório e pode chocar um bocadinho. Portanto, é preciso que se afine de forma muito clara justamente o que se quer dizer com o líder da oposição e como é que isso vai ser enquadrado. Nós estamos a falar de uma situação em que está-se a falar do segundo partido mais votado, o líder do segundo partido mais votado. Exatamente. O segundo partido mais votado já está previsto na Constituição da República. O líder do segundo partido mais votado faz parte no Conselho de Estado. Portanto, não há problemas nenhuns. Esse teria enquadramento. Mas também, mesmo esse, neste momento não está propriamente definido. Nós ainda temos um processo eleitoral que ainda não está, digamos, totalmente encerrado. Portanto, não estando encerrado, o líder do segundo partido mais votado neste momento ainda é uma indefinição. Temos algum indício, mas não vamos agora também subestimar e digamos, reduzir a dimensão do tamanho e da importância do Conselho Constitucional. Porque estamos a subir os resultados do apuramento geral enunciados pela CNE como se fossem resultados definitivos, quando não são. Portanto, a única coisa que eu volto a repisar é a discussão, o debate justamente para a definição clara deste conceito, do conceito do líder da oposição. No momento em que nós acabamos de ter eleições, no momento em que ainda não temos o resultado definitivo, a promulgação das eleições pelo Conselho Constitucional, e em dois contextos que este estatuto apareceu, esta proposta apareceu. Portanto, esta proposta apareceu antes da realização das eleições e vai ser agora submetida à discussão na Assembleia da República depois de um processo eleitoral, ainda no entretempo, antes de ele ser concluído. Portanto, é um apelo que eu faço, a definição e a clarificação em termos do conceito tem que ficar muito bem claro. Apesar de que no espírito eu penso que é um consenso geral de que tem que haver um estatuto condigno para o Presidente da Câmara. Anderson Rafael, como é que olha para a aprovação desse estatuto, tendo em conta as nuances que estão aqui levantadas pelo engenheiro Venâncio Mondlane? Eu subscrevo, Venâncio. Julgo que primeiro a gente tem que criar aqui a clarificação da conceitualização sobre o risco da gente aqui ir por caminhos diversificados e depois, no futuro, a gente encontrar aqui gerar insatisfação, quer por parte da pessoa vidada, quer por parte também dos demais políticos. Julgo que a oportunidade é que isso está ainda como uma proposta em sede do Parlamento. Quando falo sede do Parlamento, terá a oportunidade não somente a Renamo e o Partido Frelimo, mas também o MDM de poder opinar e poder, de certa maneira, contribuir para o melhoramento. Aqui são duas questões. Acho que é consensual e somente isso peca por ser tardia, que havia essa necessidade de algum momento pôr um estatuto. E aí subscrevo também o que Venâncio diz, subscrevo pela necessidade de dar um estatuto diferenciado a Afonso Dhlakama. Muito por conta também de todo um fator histórico que é de conhecimento que a gente não pode, agora aqui não pode, aqui não vem a gente estar no processo todo de clarificação, porque julgo que era de tamanha desconsideração e falta exacerbar, bater muito isso que é da exclusão social, a gente ter a pessoa, não só refiro uma líder da oposição, como se era aqui depender para eleições legislativas, até ao nível das eleições que têm ocorrido, por muito conto, que era níveis até municipais, que a gente tem ocorrido, que a gente vem contra uma figura que a diferença no que diz respeito percentual, muito de votos, ela não é tão significativa. Em nenhum momento esta figura não encontra espaço de poder contribuir. A gente não estará aqui somente a desconsiderar a figura que ocorre aqui como segundo, que fica em segundo no processo de eleição, mas estaremos sim a desconsiderar e desvalorizar todos aqueles que apostaram que aquela era a melhor figura para seguir o destino, quer do país, quer a nível municipal. Julgo que a gente tem que começar num processo progressivo. Agora está em debate a questão que está a ocorrer agora a nível nacional, mas julgo que em algum momento devemos ser progressivo. Que mecanismo a gente tem que encontrar de incorporar as figuras por um processo de eleição não puderam, mas que tiveram um voto ou uma votação significativa expressa pelo eleitorado? Como é que a gente pode encontrar mecanismos legais de, em algum momento, poder ter a sua opinião, a sua voz para agradecer? Isso também custaria muito se a gente for efetuar o primeiro discurso que o candidato da Frelimo fez após os anúncios pela CNE, quando disse que vai ter que incorporar
todas as ideias que na perspectiva deles foram úteis ao nível de coisa. Isso mostra que não temos aqui, ao concorrer, a gente não encontra só um senhor sabedor e dono de toda uma sabedoria. Não, que os outros também têm uma palavra a dizer. Julgo que é algo que temos que parabenizar pela iniciativa que ocorre, mas antes que a gente ocorra isso e crie desaboro no futuro, julgo que a gente, de maneira estruturante, devemos criar e fazer o processo de clarificação. A gente está aqui a efetuar algo para acomodar Afonso Dhlakama para que seja eterno, ou isso é em função dos resultados decorrentes das eleições? Sob o risco da gente ter aqui em 99, por falta de interpretação, confusão no processo de implementação e gerar depois quando uma outra confusão. Julgo que há essa necessidade de poder discutir e o Venâncio falou muito bem. Aqui não estamos a tratar aqui de um assunto que interessa ao Partido Frelimo, ao Partido Renamo. Não, de maneira contrária. Esse é um assunto de discussão, sim, com interesse nacional. Por ser de interesse nacional, julgo que tem que se criar espaço a nível dos partidos políticos e, se possível, dar oportunidade a outros membros da sociedade, porque a gente encontra aqui também que tem interesse na política, não são só os partidos políticos, a gente tem a sociedade civil e temos muitos acadêmicos, questões de pesquisas, as confissões religiosas, que em algum momento podem contribuir, não em termos de processo legal, mas o que pode compor, quando a gente diz nos suas todas questões de direitos ou regalias que possam ser dados a esta figura. Vamos para já para o último tema desta noite, que tem que ver com a criminalidade no país. Uma semana que foi marcada com dois temas candentes. Estamos a falar da soltura de Mohamed Bashir Joker, que era acusado, acima de tudo, e continua acusado de ser o proprietário da fábrica de Mandax, que foi encontrado, foi desmantelada no município da Matola, aqui na província mesmo de Maputo, e terá, acima de tudo, atirado contra um agente da Polícia da República de Moçambique, que se encontrou durante dias hospitalizado, e nesse momento não se tem informações concretas de como é que se encontra este mesmo agente da polícia. Mas também é uma semana que foi marcada pelo rapto que ocorreu a Mohamed Bashir Suleiman. Estamos a falar de um grande empresário moçambicano que, acima de tudo, acabou caindo nas malhas dos sequestradores e, acima de tudo, o vice-ministro do Interior veio ao público e disse que se tratava de um sequestro que resultava do crime organizado e também, acima de tudo, revelou que já havia uma pista para encontrar ou localizar os autores do mesmo sequestro. Ficamos efetivamente com pouco tempo. Vamos analisar essa questão do sequestro que ocorreu contra o cidadão Mohamed Bashir Suleiman, um empresário. O que é que ele sugere este sequestro que ocorreu contra o cidadão Mohamed Bashir Suleiman, sobretudo quando se trata do empresário que tinha um nível de segurança pelo menos acima do cidadão comum, moçambicano, e acima de tudo quando falamos de uma polícia que diz ter sob controle essa questão dos sequestros no país, e há uma surpresa desta dimensão. É raptado, é sequestrado um dos homens mais ricos deste país. Muito bem, olha, em relação a essa primeira questão, né? Primeiro eu acho que é preocupante a forma como está a encrudescer esta tipologia de crime e depois a forma como as nossas autoridades policiais reagem ao mesmo. E a forma como se fala disto é como se fosse uma coisa assim muito, digamos, usando um termo bem conhecido, muito soft. Alguma coisa muito passageira, pacífica. E isto mais ou menos começou por volta de 2011 até hoje. Portanto, num universo de mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, nós já tivemos 100 pessoas raptadas. E das 100 pessoas raptadas, nós ainda temos cerca de 3 pessoas ainda em cativeiro, neste momento. Olha, em outras realidades, mesmo naqueles países da América Latina,
onde os raptos estão na moda, sobretudo por causa daqueles cartéis de droga, não sei quantos. Este nível de incidência de raptos é um alerta nacional. Quer dizer, não podemos ficar apenas com este discurso. E, sobretudo, quando a polícia vem fazer ainda diapasão, fazer ricochete de uma coisa, por acaso essa questão do crime organizado, né? Quando se começou a falar disso mais ou menos nos anos 90, o Cardoso, um pouco de próximo de 2000, repisou quando falou da gangsterização do Estado, diziam que isto era um exagero, mas depois o próprio juiz Paulino, recordo-me quando esteve a dar uma conferência internacional em Coimbra, um dos primeiros até a dizer que aquilo que é o crime organizado é muito mais estruturado que o próprio Estado. Ele falou disso nessa conferência. O Teodato Nwana, ainda como deputado, foi um dos que diz que há um risco dos próprios bandidos tomarem conta do próprio Estado se o Estado não fizer uma guerra acérrima contra o crime. Portanto, o que acontece é que nós temos alguma história, temos um historial de que o próprio Estado está aos poucos a ser infiltrado, a ser afetado, digamos, na sua essência, pelo gangsterismo. E isto é perigoso. Quando a própria polícia assume e diz que é crime organizado, como se fosse aquela discussão que nós normalmente temos quando chove um bocadinho, a gente pergunta a uma autoridade, diz, não, estamos a fazer um estudo. Quer dizer, isto é um assunto sério, é um assunto que devia ser um alerta nacional. Isso é um assunto que até nós já devíamos ter unidades de investigação especializadas. Primeiros nestes 3 anos de história de raptos já devíamos ter feito isso. E não temos isso. Ainda temos 3 pessoas ainda em cativeiro. Quer dizer, isto é gravíssimo. Eu acho que é um assunto que até em outras realidades, eu digo, as próprias hierarquias da polícia, elas neste momento, até pelo seu próprio brio, demitiam-se, porque não faz absolutamente sentido. Este tipo de crime é um crime que nós sabemos que, sob o ponto de vista da psicologia social, tem um efeito extremamente grande. É por isso que tu tiveste a maior manifestação depois da independência, justamente por causa dos raptos. Quer dizer, do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista policial e criminal, é uma situação extremamente grave, é um alerta nacional, é um SOS. Tem que haver uma outra postura das nossas autoridades policiais e não ficarem apenas como simples repórteres e dizer que é um crime organizado e não sei o quê, e assumir isto. E depois, de vez em quando, alguns discursos de ocasião, estamos aqui a controlar, não sei o quê. Eu acho que é preciso um discurso um pouco diferente. Da mesma maneira que no outro tema também que nós íamos abordar, em relação a essa questão da droga, também nós temos um problema muito sério, temos um historial gravíssimo. Nós temos, desde 94, ainda me recordo dos casos das famosas 40 toneladas da AX, e depois nós tivemos em 97, por causa de Kisanga, 16 toneladas, em Inhambane, 12 toneladas. E nós vamos avançando até hoje, que temos o caso do Joker. Portanto, nós temos cerca de 20 anos em Moçambique, atrás, num ciclo vicioso de empresa de desmantelamentos do mandrax das drogas, e que, se nós formos a ver o saldo, nenhum mandante a sério foi detido até hoje. O que nós temos o caso de Kisanga, tivemos o caso de Inhambane, em que foram presos pescadores com penas muito pesadas. Portanto, há uma espécie de uma passividade da polícia, uma forma totalmente desadequada de tratar com estes crimes de droga, de rapto, deste verdadeiro crime organizado, que chegam até a pensar que a própria polícia em si, ela também já está totalmente dominada pelo próprio crime organizado, porque não acredito que num universo de 20 anos a única coisa que a polícia faz é fazer reportagens e depois o próprio sistema de justiça, todo ele encadeado, só consegue produzir apenas murmúrios e não mais do que isso. Adelson Rafael, como é que olha para este rapto do cidadão Mohamed Bashir Suleiman, em particular, numa altura em que a polícia da República de Moçambique apareceu a dizer que efetivamente tinha a situação controlada? Poderíamos dizer que este rapto é um caso isolado, ou podíamos colocar na mesma, se calhar, no mesmo prato com os outros raptos que aconteceram no país? Eu acho que nunca, para ser realista, nunca acreditei no discurso quando diz que tinha a situação controlada, porque a gente tem que trazer factos. Não é só andar em meros discursos que a gente tem a situação controlada. E se efetuarmos uma retrospectiva nos avanços e todo um processo de luta contra o rapto, aqui começa-se a tornar evidente que o elo mais fraco aqui é a polícia, quer por negligência ou por falta de capacidade. Agora isso menos interessa, é que começa a se tornar evidente que o elo mais fraco é a polícia.
num passado recente, a gente viu o processo de aprovação da lei número 5/2004, de 5 de fevereiro, que tipifica e criminaliza os crimes de rapto. Aqui a gente encontrou por parte do Legislativo seu esforço, a sua contribuição para que a gente pudesse ter uma moldura que pudesse ser um fator dissuasor para poder crime, mas não encontramos uma situação similar ou uma situação complementar por parte da polícia. A situação é encontrar melhoramento e melhor profissionalização e melhor, diria, para a polícia a gente ter não só no processo dos meios materiais, mas também no processo dos meios humanos. Que a gente viu que em 2 ou 3 julgamentos que ocorreram, a gente tinha um processo, tinha polícias envolvidas, há essa necessidade de começar com o processo da purificação das polícias. Qual é o perfil da polícia que a gente precisa? Concordo quando o Venâncio diz que há uma necessidade de se criar, porque o rapto em Moçambique ele já faz parte da matriz dos crimes. Em função disso, há necessidade de criar uma polícia especializada com conhecimento que possa interligar, não só na questão local, mas também poder efetuar essa ligação com o meio internacional, fazer em função da exposição. Disse que a matriz que a gente encontra a nível da América Latina, ela tem sua base naquilo que fala por causa dos cartéis de droga. Em Moçambique, não há motivo qualquer, ou motivo aparente, que a gente encontra uma passividade total, e preciso sublinhar isso, uma passividade total. Agora, não julgo que tenha sido todo sensato, porque gozar e fazer pouco do cidadão quando a polícia, de maneira recorrente, vem ao público dizer todo esse controle, porque encontra por parte dos familiares e mesmo com a associação, encontra de certa maneira um desprezo porque não consegue fazer, ou por fator negligencial está a permitir, ou fator intencional está a permitir que tal ocorra, porque eu acho que é ousadia a gente quando vai efetuar a um nível do momento de Bashir, pela toda a segurança que representa, a gente se põe em causa aqui, já é a soberania do Estado. Como dizia, a gente encontra grupos aqui que estão a comandar e que estão a fazer o que o bem entende. Agora, espero que isso aqui seja o limite e que possa existir uma resposta condizente ao discurso que tem sido feito, que está a tomar conta do Estado. Porque, de contrário, acho que é mais sensato que a polícia venha e assuma a sua falta de capacidade e permita e abra a colaboração com outros países. Porque foi há uns meses atrás, quando houve rapto de cidadão português, houve por parte de Portugal a sua manifesta intenção de colaborar, poder providenciar apoio para poder criar essa capacidade interna, mas julgo o que é público, não houve abertura por parte do governo moçambicano. Muito obrigado, Adelson Rafael, muito obrigado também, Venâncio Mondlane, pela vossa presença aqui no Hora Final desta sexta-feira, onde abordamos vários assuntos de atualidade. Nós voltamos na próxima sexta-feira com mais propostas de debate para si. Até lá, uma boa noite.